tudo nessa série é mentira. Até o que é verdade nesta série é mentira. E aí, por que eu tô dizendo isso? Eu assisti a série, eu não sei se vocês já assistiram, é uma minissérie, né? Em seis episódios. É muito boa a série, é muito bonita, dá para ver que a série é muito cara. Inclusive, eu e meu marido assistimos aqui, e aí, quando a gente estava vendo o primeiro episódio, eu falei assim, nossa, vamos ver se os outros episódios vão continuar nesse nível super alto, assim, porque do primeiro episódio dá para ver que é uma série caríssima, assim, porque se passa em vários lugares do mundo, é, com cenas na pista, com diferentes carros de Fórmula 1, enfim, gente, é uma série que você vê, é uma série cara de verdade, assim, muito bem filmada, muito bonita, muito bem editada. Então, quando você assiste a série, você realmente tem aquela sensação de adrenalina mesmo, sabe? É muito melhor do que assistir as transmissões de corrida que a gente tem na televisão. Muito melhor os cortes que eles fazem, a maneira com que você vê dentro do carro, assim, eles colocam aquele barulho, sabe? O barulho de pisando no pedal ali, acelerando, da troca de marcha e tudo mais. Então você sente o esforço que o piloto faz para fazer tudo aquilo, né? No caso, o Senna, principalmente, que é o nosso protagonista aí. Então, é uma série muito boa, que eu recomendo muito que vocês assistam, se não assistiram ainda. As atuações estão muito boas, todos os atores estão muito bem, não tem ninguém que está imitando, é, eles estão realmente sendo aquela pessoa. Então, a atriz que está sendo a Xuxa, ela está muito a Xuxa. O Leone, que está fazendo o Ayrton Senna, está muito, muito, muito bem. E aí, ainda assim, eu digo que é tudo mentira, gente. Até o que é verdade é mentira. É uma ficção. Assistam a essa série como uma ficção. E mais do que isso, essa série é uma ficção muito específica, porque é uma ficção da família do Ayrton Senna. A família do Ayrton, ela é bem conhecida por desde o falecimento dele, que já faz 30 anos, fez 30 anos esse ano, eu tenho 33, então eu não vivi Ayrton Senna, né? Eu tinha 3 anos quando ele faleceu. Tinha 2, né? Porque eu faço aniversário em outubro. Então nem tinha completado 3 anos ainda. Então não vi Ayrton Senna. Muitos de nós aqui não viu Ayrton, né? Então, a família do Ayrton é bem conhecida como uma família que é muito centralizadora da imagem dele. Assim. Então já tentaram fazer outros produtos sobre o Senna e tudo mais, mas não conseguem porque a família não é uma família que vai vender os direitos apenas, é uma família que vai vender os direitos e acompanhar, né? Colocar em contrato ali que eles vão acompanhar todo o processo e tal. E a questão da família do Ayrton Senna eles construíram um Ayrton Senna que não existe. Simplesmente porque esse herói imaculado e perfeito não existe. Eles construíram, na ideia deles, na cabeça deles, um Ayrton Senna, filho perfeito, irmão perfeito, um brasileiro exemplar, um cara que nunca errava, até quando ele estava errado, ele estava certo, um cara que teve o relacionamento perfeito, o relacionamento perfeito é o relacionamento com a Xuxa, né? Então, o casal perfeito Ayrton Senna e Xuxa, é esse casal que eles querem que a gente lembre. Então, assim, tudo que o Ayrton Senna fez, todas as escolhas que ele teve que não cabem nessa construção da família desse Ayrton Senna perfeito, é tirado de cena. Nossa, e eu não tirei, eu não falei tirado de cena para ser ai Deus, para fazer alusão ao sobrenome, não. Eles tiram realmente para não. Porque é isso, não cabe no desenho que eles montaram do Ayrton perfeito, desse brasileiro perfeito. Então, assim, a série é muito boa? É. Muito bem atuada? É. É muito bem editada? Sim.
Mas, para mim, é uma série de ficção com salpicadas de acontecimentos históricos verdadeiros, assim. Não vejam essa série como algo de verdade. Se vocês forem procurar verdade, veracidade nessa série, vocês vão se frustrar. Vocês vão ficar irritados. E vão ficar irritados à toa. Então, assim, quer assistir? Assista. Como uma ficção. Inclusive, você sai dessa série sem conhecer o Ayrton Senna. Ele é o protagonista, ele é o que mais aparece, mas a gente não conhece o Ayrton Senna. Tudo que a gente conhece dele dentro da série é o que a gente já sabe, que ele é um cara que amava automobilismo, era um cara muito envolvido com o carro de uma maneira geral, então ele sabia mecânica, sabia tudo. Desde criança, sempre amou correr, e era um cara, assim, aficionado por vencer. Ele queria vencer e ele estava sempre ligado nisso, em vencer e ser o melhor possível. Isso a gente vê bastante na série. O resto, gente, são, para mim, muitas vezes era um contraste que não fazia nem sentido, assim, porque no trabalho ele é esse cara enérgico, ele é esse cara que briga, que vai para cima e tal. Ele muitas vezes bateu de frente, inclusive com o alto escalão da Fórmula 1, mas aí em casa, com a família, com os amigos, ele é esse cara retraído, esse cara que mais escuta do que fala, esse cara que é mega humilde, sabe? Assim, uma coisa que não combina com a outra, sabe? Você fala, cara, esse cara é extremamente enérgico, esse cara é extremamente emotivo, passional. Onde está esse cara com a família? Onde está esse cara nas outras relações dele, sabe? É bem desconexo, assim, muitas vezes, a maneira como esse Ayrton é construído, assim. De verdade, a gente não consegue conhecer o ser humano Ayrton Senna por essa série, sabe? Para mim ficou bem evidente essa mão pesadíssima da família construindo um personagem desse herói, assim, que foi o Ayrton Senna. Ainda assim, com o texto que lhe foi dado, o Gabriel Leone, que é o protagonista, né, que interpreta o Ayrton, ele consegue fazer a gente se importar com esse personagem, fazer a gente acompanhar. O final é realmente melancólico, então a gente fica torcendo para que o final seja diferente, mas a gente sabe que não vai ser. A gente fica torcendo para ele não entrar naquele carro, para ele não ir para a corrida, mas a gente sabe o que vai acontecer, sabe? Então é uma série boa, assim, bem feita de verdade. E ainda assim, muitas falhas, e é de fato uma ficção, gente. Uma ficção, um Ayrton que a família criou com recortes da realidade. E aí algumas coisas da realidade que eles gostam, eles mantêm, outras coisas da realidade que eles não gostam, eles tiram. E a Galisteu é um recorte desse que eles não gostam e eles tiram. A Galisteu não cabe nesse retrato de Ayrton que eles inventaram, que eles criaram. Porque o par ideal é a Xuxa. A Xuxa é o que eles querem que a gente tenha em mente quando a gente lembre do Ayrton Senna, esse casal. O que é irritante para nós, enquanto brasileiros, porque a gente sabe a verdade, sabe? E isso é uma coisa que a família do Ayrton, assim, cara, é uma coisa que alguém tinha que falar com eles, mano, se toquem. Quando vocês ficam nessa, vocês mais irritam todo mundo, sabe? Parece que a família do Ayrton quer fazer um gaslight com o Brasil inteiro. Tipo assim, todo mundo sabe que no, no, no último ano da vida dele, ele estava com a Adriane, ele estava namorando ela até o último dia da vida dele. Ela foi viúva dele, né? Literalmente, assim. Quando ele faleceu, ele era namorado dela, aparecia publicamente com ela, tem foto, tem vídeo, tem, sabe? Mas eles querem que a gente apague isso da mente. Aí você fala, gente, caraca, 30 anos depois vocês estão nessa. Saíram notícias falando que a família não queria de jeito nenhum que a Adriane aparecesse.
A personagem Adriane Galisteu aparece na série? Aparece, mas assim, gente, é ínfima a aparição dela. É muito rápida mesmo, assim. Enquanto a Xuxa tem um episódio que ela aparece início, meio e fim. O episódio, ele tem mais do que ela, né? Não é só sobre a Xuxa, mas tem muito dela, tem muito da Xuxa aparecendo ali, né? Muito mesmo. Então, e ainda assim você não consegue entender por que a Xuxa, né? Por que o Ayrton Senna interessaria pela Xuxa? Ele se interessa pela Xuxa, depois ele se interessa pela Adriane, que elas não têm nada em comum no sentido, a não ser serem brancas e loiras de olho claro, né? Mas, tipo assim, a Xuxa era essa mulher extremamente bem-sucedida, amada no Brasil inteiro. A Adriane era uma garota pobre, anônima e modelo né, e ainda assim você não consegue entender que a Ayrton é esse que se interessa pela Xuxa e depois se interessa pela Adriane. O Ayrton, como pessoa, ser humano, um ser humano falho, um ser humano com, sabe? A gente não consegue entender quem é esse cara, quem foi esse cara. E a verdade é que a gente nunca vai entender, porque infelizmente ele faleceu. Enfim, a família dele está com os direitos sobre falar sobre o Ayrton, e eles falam dele dessa maneira extremamente irreal. Esse cara perfeito, gente, não existe. Inclusive, eu chego mais perto de um ser humano, de um Ayrton ser humano, quando a Adriane dá entrevistas e fala sobre ele. Ela fala, por exemplo, que quando ele ligou para ela no dia da corrida que ele faleceu, que ele estava muito preocupado porque no dia anterior tinham acontecido alguns acidentes, tinha morrido já piloto. Ele liga para ela, ela fala que ela disse para ele, mas você pode não correr. E aí ele responde para ela nervoso, como que eu não vou correr? Eu não pontuei. Você não sabe fazer conta. Se eu não correr, eu não vou ganhar o campeonato e tal. Isso tem muito mais a ver com a Ayrton Senna. Mas aí eles colocam na série esse cara que, ai, mas será? Falando. E aí a família é, mais dita coisas para ele do que outra coisa. Sabe? A gente tá falando de um cara extremamente decidido, um cara extremamente empenhado em vencer. Enfim, é isso, gente. É uma série boa, mas ficção, assim, total, total, total. Contém traços de fatos reais, é isso. É uma série de ficção salpicada com fatos reais. O alto escalão da época do Ayrton Senna tinha fama de manipular as corridas, por isso a treta no backstage. Não só da época do Ayrton, né? Até hoje o alto escalão da Fórmula 1 é isso. Outra coisa também da série é, é quando você olha para a Fórmula 1 como ela é constituída, você fica assim, gente, é muita perda de tempo torcer para a Fórmula 1, de verdade, assim. Eu amo o Lewis Hamilton, por exemplo. Ele já foi garfado inúmeras vezes. Já perdeu um campeonato inteiro por essas maracutaias do alto escalão da Fórmula 1, assim. E é isso, lá é sobre quem paga mais, sobre quem eles gostam mais, e quem eles gostam mais são europeus, são brancos, então, enfim, né? Inclusive, eu fiquei muito pensando como seria uma série dessas com relação à carreira do Hamilton, né? Que é uma carreira foda também, enfim. Mas que tá aí, tá se construindo ainda. O Hamilton ainda tem muito mais coisa para fazer, se Deus quiser. Ai. O gaslight com o Brasil inteiro é pesado e é realidade em vários aspectos da vida do Senna. Pois é, Denise.
E essa coisa que eles têm com a Adriane e com a Xuxa é muito irritante. Porque você fica assim, gente, a gente sabe a realidade. Eles querem fazer, e aí é muito doido, assim, porque aí uma sobrinha do Ayrton deu entrevista. E aí o repórter perguntou sobre essa questão da Adriane. Aí ela fala: ele estava mesmo namorando com ela, mas não é por isso que ele é famoso. Então eu não sei porque, uma pena que as pessoas tenham tanto interesse. Aí foi a outra lá, a atriz, que interpretou a primeira esposa do Ayrton, a única esposa, né? Porque ele não casou de novo. A esposa do Ayrton, que ele se separou dela, né? Porque ela não queria mais que ele fosse piloto e tal, enfim. Aí ele. Aí a atriz que interpretou, aí ela foi responder as pessoas que estavam questionando sobre por que a Adriane aparecia tão pouco. Ela fica, mas tem várias outras ex-namoradas que não aparecem também. Não vamos reduzir o Ayrton a isso. Ele não ficou famoso por isso. Gente, é assim, é tirar a gente de trouxa. Porque, primeiro, se não quer falar de relacionamento dele, por que tem um episódio todo onde a Xuxa aparece do início, meio e fim? Se não quer falar de relacionamento dele, não fala de nenhum. E outra, quando a gente está falando da Adriana, a gente não está falando de ex-namorada. A gente está falando da mulher que estava com ele até o último dia da vida dele. Ela estava com o Ayrton, ela não é uma das ex-namoradas. Ela ficou viúva no sentido de não tem outro termo quando é namorada, né? Mas enfim, ela estava com ele e ele faleceu, ela perdeu o namorado naquele momento. Então, assim, ela não se equipara às outras ex-namoradas. Então, assim, cara, ficam tentando justificar o injustificável, sabe? Não é por isso que a série não vale a pena ser vista. Eu acho que vale a pena ser vista, sim. Mas é isso, assim. É isso, é de fato isso, gente. É ficção mesmo. E é uma ficção muito específica, baseada na mente da família do Ayrton Senna mesmo. E acho que a gente não vai ter acesso a conteúdos que não sejam tão baseados assim. Tem o documentário de 2010 que falam que é muito bom, que está na Netflix também, tenho interesse em assistir, mas também tenho em mente que é também outro produto que a família autorizou. Então, não sei o quanto esse produto consegue sair fora do que a família quer, acho que muito pouco, mas é isso, é o que a gente vai ter. É o que a gente vai ter. Hum. E a Xuxa adora se colocar como viúva dele, né? Nem um pingo de respeito pela Adriane. A Xuxa, gente. A Xuxa, a gente já percebeu que ela é sobre ela, né? Que ela não tá nem aí pros outros, assim. É só ver o documentário das Paquitas. Hoje em dia é muito fácil falar que a culpa é toda da Marlene. É muito fácil. Mas assim, o que a gente vê, toda a trajetória dela é isso. Se tá bom para ela e os outros estão se lascando, uma pena. O importante é estar tá bom para ela, né? Minha crítica na série é que do nada o Alan Prost e Senna viram amigos. Não tem como aconteceu a reconciliação. Sim, não mostra a reconciliação, mas eu acho também que foi meio aquilo assim, quando o Alan Prost para de correr, não tem muito mais porque eles terem a inimizade, sabe? Porque era isso, era a determinação dos dois de vencer, assim. O Alan Prost parou, né, se aposentou e aí não, a rixa fica inexistente, né? Acho que é por aí. Oi, Ana, boa noite. Acho que essa questão do Ayrton e o Alan Prost, para mim, é a menor das questões, assim. O envolvimento da família na produção às vezes faz mais atrapalhar e desrespeitar do que manter a verdade e dignidade. Pois é, Zoe. Mas o que eu percebo é que a família do Ayrton, eles não têm. Eles falam
o que eles falam é: a gente quer que o verdadeiro Ayrton seja retratado, mas eu não vejo que é isso que eles querem. O que eu vejo que eles querem é: a gente quer que a nossa visão do Ayrton seja retratada. O que a gente quer é ter controle absoluto dessa imagem do Ayrton Senna. Que nada fora saia, que nenhum erro apareça, que nada contraditório venha à luz, sabe? Esse é o ponto deles, assim. E aí eles chamam isso de verdadeiro Ayrton. Que no meu modo de ver não tem como ser verdadeiro, porque nenhum ser humano é essa perfeição toda. Não faz o menor sentido. Inclusive, as maneiras como ele é retratado, para mim, no meu modo de ver, muitas vezes se chocam uma com a outra, assim, sabe? O Ayrton no trabalho e o Ayrton da família parecem duas pessoas diferentes, às vezes. Eu não me aguento quando a Maristela fala do Doc das Paquitas. Gente, eu juro que não percebi isso. Aspas pra Xuxa, né? Gente, eu juro que eu não percebi isso. Gente, aconteceu isso mesmo. Ai, tadinha da Paquituxa, da Picuchita. Meu Deus, a Picuchita tava chorando. Ai, meu Deus, eu não sabia. Eu tava olelê olalá das ideias. Ai, gente, não dá. Não dá. Eu acho que os docs dela que saíram só prejudicaram a imagem dela. Pois é, Sabrina. Pois é. É porque para mim, desculpa, para mim não dá. Eu não caio nessa. É como eu já falei para vocês antes. Eu cairia no papo de foi tudo culpa da Marlene, a Marlene sozinha fez tudo, se hoje a Xuxa não tivesse um tostão furado. Se todo o dinheiro que a Xuxa ganhou tivesse ido para a Marlene fez ela assinar coisa sem ver, e aí a Xuxa deu todos os direitos para Marlene. Aí eu acreditaria que tudo que aconteceu foi culpa da Marlene. Mas não, a Xuxa está hoje milionária. Até hoje ela é reconhecida pelos álbuns, pelos discos, pelos shows, por tudo. Mas aí toda a parte boa é sobre a Xuxa e toda a parte ruim é sobre a Marlene, aí fica realmente muito fácil. Aí fica realmente muito fácil. Não que eu duvide que tenha acontecido todos os abusos que ela sofreu, que ela passou, que a relação delas tenha sido muito tóxica. Não duvido disso. Mas, enfim, o doc da Xuxa, a gente já conversou disso aqui antes, né? O papo é Ayrton Senna. Recomendo a série? Recomendo. Como uma série de ficção com alguns elementos reais. Tem algumas corridas reais, tem alguns momentos reais do como Ayrton Senna ganhando pela primeira vez uma corrida aqui no Brasil. Eles fazem alguns momentos reais bem parecidos mesmo com as filmagens e tal. É uma série muito bonita, muito bem feita e no geral é uma ficção muito boa, muito interessante. Mas fiquei com esse gosto de, putz, nunca vamos conhecer o Ayrton de verdade, né? Nunca vamos nem chegar perto de conhecer o Ayrton de verdade, para além do piloto Ayrton, né? A pessoa, o ser humano Ayrton Senna. Quem conheceu, conheceu. E a gente fica só com esse mito aí desse herói. Mari, mas tem um prazo de validade para os direitos de imagem do Senna, porque tem casos como Michael Jackson que fazem doc de tudo quanto é jeito e não é barrado. Boa pergunta, Donai, não sei. Não sei, mas é porque a família do Michael Jackson, ela não é um bom parâmetro, né? Eles não têm esse apego, esse apreço pela imagem do Michael como a família do Senna tem. Então, não sei.